Desde ontem voltou a circular uma reportagem, uma entrevista com o deputado Jair Bolsonaro, que é um dos favoritos, ou pelo menos supostamente é um dos favoritos, ao cargo de presidência da República no ano que vem, na qual ele fala sobre a admiração que ele tem pelo Hugo Chávez. A reportagem é de 99, no ano em que o Hugo Chávez assumia a presidência da Venezuela. O que eu tenho visto é que muita gente que é pró-Bolsonaro tem defendido ele dessas alegações, dessa entrevista que ele deu, né? Eu vou ler uns trechos da entrevista para você ter uma noção do que ele fala. Ele diz na entrevista, é a manchete da entrevista, né? A manchete do artigo dele, que o Hugo Chávez é uma esperança para a América Latina e ele gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Segundo o Bolsonaro, Hugo Chávez é ímpar e que ele queria ir para a Venezuela para conhecê-lo. E depois ele compara Hugo Chávez com Castelo Branco, ele acha que tem a ver também com o regime militar, com a primeira fase do regime militar no Brasil, e para ele o fato de os comunistas apoiarem o Chávez não era um problema porque ele não era anticomunista, né? Ele, Bolsonaro, não era anticomunista. Ele também compara o comunismo com o meio militar, que segundo eles, militares são comunistas no sentido de que todos são iguais dentro da hierarquia militar, né? Apesar que não faz sentido porque há hierarquia. O Bolsonaro também se retratou agora, né, ontem, na página dele, falando que foi mal interpretado, que, foi fora do contexto, mas o fato é que isso demonstra uma pessoa que não tem o menor preparo político, né? Tudo bem que foi em 99, intervalo de quase 20 anos, mas mesmo em 99, mesmo em 98, quando era a época da campanha eleitoral, da eleição, muita gente já advertia contra o Hugo Chávez, já havia uma grande reação internacional. Nos Estados Unidos havia várias reportagens do New York Times ou de outros jornais já alertando sobre o perigo que ele representava, porque o Hugo Chávez já tinha participado de um golpe militar antes, já havia sido preso por causa disso. Ele estava afiliado a partidos comunistas, socialistas, a coligação dele que pôs ele no poder era uma coligação de esquerda, ou seja, muita gente já estava com medo do que ele poderia fazer, se ele poderia nacionalizar empresas multinacionais no país, o que ia acontecer. Muitos venezuelanos de classe média ou de classe alta começaram a mandar dinheiro para fora do país porque tinham medo de que o dinheiro deles fosse confiscado, já estava se alinhando ao Fidel Castro, ou seja, foi um movimento populista de esquerda e todo mundo sabia disso. Não era surpresa que ele era um candidato de esquerda alinhado a ideias comunistas, militarizado. Você pode encontrar várias reportagens dessa época, 98, 99, já alertando sobre esse perigo. No País da Espanha, no Clarim da Argentina, nos jornais americanos, mesmo no Brasil, você vê na Veja ou em outros jornais no Brasil, no Observatório de Imprensa, falando sobre o perigo do populismo do Hugo Chávez. Então não era surpresa. O que se desenvolveu depois não foi nenhuma surpresa para ninguém. Talvez tenha sido para o Bolsonaro. E por outro lado, se você estiver acompanhando as entrevistas que o Bolsonaro tem dado aí para algumas emissoras recentemente, porque os repórteres estão martelando agora no aspecto econômico, né? Eles já viram que é a fragilidade do Bolsonaro, então sempre quando ele vai para uma entrevista, as pessoas partem para o aspecto econômico, para a geopolítica ou para alguns assuntos envolvendo economia global, e ele demonstra o despreparo dele, É um aspecto que é muito importante. Ele vem com esse discurso de renovação, de melhoria do país, mas quando se trata de um aspecto tão importante que é a economia, que é o que afeta muitos brasileiros, que está empobrecendo a população, ele demonstra ser despreparado e não ter argumentos para defender sua posição. O que ele afirma é que, quando ele assumir o governo, ele vai pôr ministros para cuidar disso, sendo que conhecer o mínimo desse tipo de assunto é importante para qualquer político de um cargo executivo. O que me surpreende é alguém que nessa reportagem se diz que não é anticomunista, que não tem problema com isso, e agora ele vem com uma agenda conservadora, apresentando o perigo dos esquerdistas, apresentando o perigo da mentalidade comunista no Brasil. Então parece que é uma guinada de alguém que era indiferente a isso, ou que não tinha problema com isso, desde que funcionasse, para alguém que é radicalmente contra isso e atinge um grupo, dialoga com um grupo que também pensa assim. Ou seja, vai moldando o seu discurso, vai moldando a sua posição de acordo com aquilo que funciona, né? Essa é a estratégia do populista, na verdade. O Brasil tem um histórico de populismo, então essa é a estratégia deles. Ele vai moldando o seu discurso de acordo com a reação das pessoas, e isso funciona muito bem. Para encerrar, eu quero ler um trechinho de uma análise do escritor peruano Mário Vargas Llosa. O artigo é de agosto de 99, e ele fala sobre Hugo Chávez, né? O título do artigo dele, o título da crônica dele chama O Suicídio de uma Nação. Tem esse trecho no finalzinho aqui que acho que representa muito o que já era a percepção sobre o Hugo Chávez em 99, e de uma maneira muito clara. Diz o Vargas Llosa: o Tenente-Coronel Chávez, como muitos personagens da espécie que representa, o caudilho militar, tem a peregrina ideia de que a sociedade venezuelana anda mal porque não funciona como um quartel. Por isso, recheou as entidades públicas de militares, militarizou a educação pública e decidiu que as Forças Armadas participem desde agora, de maneira orgânica, na vida social e econômica do país.
está convencido de que a energia e a disciplina dos oficiais porão ordem onde há desordem e honradez onde impera a imoralidade. Se você trocar Chávez e trocar venezuelana por Bolsonaro e brasileira, você tem a definição do que defende o Bolsonaro, de que se você pôr os militares no poder, se você pôr a mentalidade militar no poder brasileiro, e ele é alguém que defende os anos de ditadura militar no Brasil, né, ele acha que foi um período bom para o Brasil. Então, se você trocar isso aí, você percebe claramente qual a mentalidade do Bolsonaro e qual a mentalidade também de quem apoia ele. De que se você pôr os militares no Brasil, se você pôr gente que é honrada, gente que é, sabe, disciplinada, você vai ter um país melhor. E não precisa ir muito longe para associar o chavismo com o bolsonarismo e ver onde as coisas podem levar, para onde as coisas podem parar. A escolha é de vocês aí. Eu quero saber se vocês viram aí esse artigo que foi ressuscitado aí, esse artigo de 99 sobre o Bolsonaro, se vocês leram. O que vocês pensam sobre isso? Se vocês acham que alguém pode mudar de opinião durante o tempo, se ele mudou de opinião de fato, se ele já está mais consciente da política global, da geopolítica, se ele já é uma pessoa mais preparada para assumir a presidência nos anos que se seguem no Brasil. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha se gostou desse vídeo, assine o canal Sansão e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!